Olá a todos, sejam bem-vindos à tarefa do Evangelho no Lar. Meu nome é Renato, sou trabalhador da tarefa, sou voluntário da casa, trabalhador voluntário, e convido a todos então para esse momento de prece, antes de iniciarmos o Evangelho no Lar. Fechando os olhos, sentando de maneira confortável, vamos agradecer a esses amigos espirituais que nos envolvem, que nos acompanham, que nos auxiliam, que dedicam este momento da sua existência em nos amparar. Amigos, que Jesus esteja conosco, que Jesus seja o motivo maior para a nossa mudança, para o nosso melhoramento. Que neste momento em que aqui estamos fazendo o Evangelho, possamos estar juntos, encarnados e desencarnados, a fim de elevarmos a vibração do nosso lar, a fim de melhorarmos o padrão vibratório dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. E que tu, Mestre, seja o verdadeiro exemplo. Possamos lembrar-nos a cada instante de como tu fez, de como tu agiu, para dessa forma então também fazermos. Gratos somos na luz do Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Estou aqui para falar do Evangelho no Lar, esta tarefa que é realizada na nossa casa e que nos auxilia na condução do entendimento do Evangelho e principalmente de recebermos os amigos espirituais na nossa casa. O nosso papel dos trabalhadores dessa tarefa é simular um Evangelho. É fazer com que o Evangelho na casa, neste momento, possa ser um modelo do que devemos fazer no nosso lar. O Evangelho, como a casa explica e também está nas obras orientadoras da doutrina espírita, ele é iniciado com uma prece, assim como nós fizemos. Posteriormente, é lido um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E deste livro, nós podemos então abri-lo ao acaso, a fim de que, sintonizados com a espiritualidade, possamos então receber ali a riqueza do ensinamento. Vamos fazer a leitura deste trecho em voz alta, mesmo que estejamos sós, fisicamente, pois espiritualmente há sempre um amigo conosco, o nosso mentor, sem dirá os demais, que se consorciam conosco na caminhada da vida, e que aprendem e também nos ensinam. E assim, nos cabe ler, por ser o Evangelho na casa um trabalho dirigido, o item do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, o item 1. Sempre dizemos para ler um pedaço do capítulo, para que juntos possamos compreender e então fazer a associação necessária para a nossa vida do assunto que está sendo nos trazido. E assim faremos. Lendo o item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente até o último J e um só ponto. E assim Mateus escreve-nos o que disse Jesus. No item 2, falamos, os Espíritos nos trazem a leitura de Moisés. Eu vou fazer uma breve leitura do primeiro ponto do item 2. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida então por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. E aqui então nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foi levado a Moisés pelos amigos espirituais e que ficou por ele entendida como sendo Deus. Na sua primeira lei consta que amará teu Deus sobre todas as coisas, sendo o único Deus. No item 2, não tomareis em vão o nome do seu Senhor. No item 3, lembrai-vos de santificar o dia de sábado.
no item 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. 5. Não matarás. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem os bens que a ele possuem. E aí então nós paramos para entender o que é o capítulo Eu não vim destruir a lei. Porque Jesus, quando ele vem conviver conosco na terra, ele traz justamente o aprimoramento das leis que Moisés recebeu. Jesus suscita as 10 leis em apenas uma que abrange todas elas, que é amar a teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande lei. E ela está contida em todas as outras. E devemos, ainda mais nos dias de hoje, avaliar essa situação. Porque em momento algum, a espiritualidade nos diz que a lei de Deus vai ser destruída. A única lei que sofre alterações, a única lei que sofre modificações é a lei humana. A lei esta que, como disse no Evangelho, a lei civil, trazida também por Moisés, hoje que impera como sendo a nossa lei civil, ela é tendenciosa aos costumes de hoje, aos entendimentos parcos que temos hoje. Mas que futuramente tenderemos, assim que nos melhorarmos, a compreender o único mandamento deixado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo é amar meu pai e minha mãe, fazendo valer um dos mandamentos. É amar ao meu próximo não fazendo intriga, não promovendo a desgraça dele através da mentira, da fofoca, do falso testemunho. Amar ao meu próximo é não desejando dele o que ele possui, seja material ou espiritualmente, é não ter inveja, é não ter ganância. Amar ao meu próximo é aprender a perdoá-lo. E assim, como nós nos vemos nos dias de hoje? Será que nós já conseguimos perdoar o nosso próximo? Será que nós já conseguimos perdoar aquele que convive conosco e que em muitos casos ainda nos faz demonstrar as nossas imperfeições, como nos demonstrando que não temos paciência, que não somos tolerantes, que não conseguimos conviver com as dificuldades que ele apresenta, pois queremos dele a perfeição, e isso ocorre em todos os meios que vivemos. Então, esse trecho que abre o Evangelho, no item 1, vem justificar para nós que foi necessária, à época de Moisés, a constituição dos 10 mandamentos, para que nós que vivíamos naquela época tivéssemos a consciência do respeito aos valores do outro e também aos nossos valores, pois ninguém gosta de ter o seu direito violado, ninguém gosta de ter os seus bens tomados, a sua liberdade cerceada. Vejamos o dia de hoje. Muitos dos nossos irmãos reclamam de não poder transitar livremente. Muitos de nossos irmãos não compreendem a atual situação que vivemos e que se tornou necessária, as limitações de espaço, as limitações de convivência, para que uma doença que a nós não tem controle, não venha a fazer com que pereçamos na nossa existência. Aqui também está o exemplo de como devemos observar as leis de Deus. Porque essas sim, as leis de Deus são imutáveis. E nós conhecemos todas elas. Nós temos consciência da sua existência e da sua forma de ação. Porém, pelas nossas imperfeições, pelas nossas viciações, pelos nossos desejos e, consequentemente, prazeres, nós ainda não nos adaptamos a exercê-las.
E então justificamos os nossos erros. Justificamos muitas vezes na lei civil que não abrange a lei moral, a lei de Deus. E aqui está o ponto. O certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. E temos consciência de quando estamos errando. Esse é o ponto. E dessa forma é que devemos carregar na nossa existência o entendimento das passagens do Evangelho. É fundamental durante o Evangelho feito no nosso lar que possamos ter a condição de conversar, seja com a espiritualidade, se estamos fisicamente sozinhos, seja com os nossos irmãos que vieram nesta vida dividir o teto. Ali devemos dialogar sobre o assunto então lido. Esse é o ponto do Evangelho. O Evangelho, quando instituído no lar, ele é uma ferramenta fundamental para o reequilíbrio do pensamento. Além de ser um momento de estudo, onde buscamos as referências das mensagens do Cristo, trazidas à luz pelos Espíritos, interiorizamos esses ensinamentos. E sem apontar dedos, sem cobrarmos daquelas pessoas que ali estão conosco uma posição, uma atitude. Devemos juntos compreender que estamos todos na mesma caminhada. Essa é a reflexão que o Evangelho nos pede. Este é o ato que devemos ter enquanto unidos pelo momento do Evangelho. O Evangelho, ele é ferramenta que alimenta. Ele é ferramenta que sustenta, que consola. O Evangelho é um dos remédios que podemos e que temos acesso da melhor forma possível, de maior quantidade de áreas que podemos fazê-lo. Não existe nenhuma contraindicação que se diga, não posso fazer mais que um evangelho no dia. Orientamos que seja feito no mínimo uma vez por semana. Orientamos que este momento do evangelho, ele deva ter um horário marcado. Ele deva ser por nós disciplinado para que ali tenhamos um compromisso com a espiritualidade. Muitos nos perguntam se a espiritualidade é para ela aquele horário marcado. Não, aquele horário marcado é para nós. Aquele horário marcado era para que nós nos lembremos de despirmos de tudo aquilo que nos prende à materialidade naquele momento e fazer com que estejamos leves para receber os amigos espirituais, com a nossa casa mental limpa, com o nosso ambiente asseado, e ali recebemos então esses irmãos que irão nos inspirar no entendimento da passagem evangélica, na mensagem de Jesus, irão trazer a nós as energias que precisamos para dar continuidade à nossa caminhada. Então o Evangelho, ele tem muito mais elos do que a gente imagina, e procuremos perceber que o Evangelho, os Espíritos se achegam a nós com muita antecedência. E nesse momento é importante que desliguemos todos os equipamentos eletrônicos. É importante que não tenhamos os telefones para nos perturbar e tirar a atenção. A televisão deve encontrar-se desligada, os computadores de mesma forma. E naquele momento, seja único, individual, ou seja em coletivo, com os familiares, deve ser um momento agradável, onde todos podem participar, onde todos devem contribuir com o momento de satisfação pelo reencontro com os amigos espirituais. E feito este diálogo, feito esta leitura, que nos serve de ensinamento e de reflexão, encerramos então o Evangelho com uma prece.
Pois iniciamos o Evangelho comunicando a Deus, ligando-nos às esferas maiores. E agora vamos fazer a prece de encerramento para que neste momento também possamos agradecer pelo Evangelho que tivemos. E assim, convido todos à prece. Mestre Jesus, amigos mentores, nossa gratidão pela oportunidade do aprendizado. Gratidão por poder estarmos nesta vida, passando pelas expiações e provas que nos fortalecerão. Mas pedimos, amigos, auxiliem-nos, deem-nos forças para suportar as nossas imperfeições, para que não desistamos da caminhada a ponto de comprometermos-nos ainda mais. Que através do Evangelho que fazemos em nossa casa, possamos fortalecer em nós a fé que tanto Jesus nos disse, a fé que transporta montanhas. E tenhamos a certeza que com esta fé, na justiça de Deus, porque se Jesus falou que em momento algum veio destruir a lei, é porque a lei do Pai, ela é eterna, imutável, e somente a Ele cabe exercer em cada um de nós a ação e a reação dos nossos atos. Vibremos todos na luz do Cristo, hoje e sempre. Que assim seja.